Boa noite, então. Nós vamos falar sobre as estratégias de resolução de conflitos. Bom, a introdução, então, saber diagnosticar e gerir conflitos, bem como torná-los uma forma de aprendizagem, foi o que nos levou à escola, buscando respostas para essas questões. Os conflitos estão presentes no cotidiano da escola, no ambiente escolar e ocorrem de variadas formas, com os mais diversos tipos de sujeitos. Professor-aluno, aluno-professor também com os funcionários da instituição da escola também. E o papel da escola, principal da escola, além de ensinar, é ressaltar as relações sociais de forma saudável, promovendo a interação e desenvolvendo a convivência dos alunos com a comunidade escolar. Os objetivos gerais da nossa entrevista, então, foi investigar e analisar conflitos existentes nas escolas, seus principais fatores e as influências dos sujeitos envolvidos, assim como descobrir quais as maneiras utilizadas pelos profissionais de educação para resolver esse tipo de situação, esse tipo de conflito dentro do ambiente escolar. Objetivos específicos, então, foi identificar os principais tipos de conflitos existentes na sala de aula, identificar as táticas adotadas pelos professores na resolução de um conflito e verificar as estratégias que a escola utiliza na mediação de conflitos da instituição de ensino. Método utilizado. Então, a gente fez entrevistas com o orientador escolar e 3 professoras de português, inglês e espanhol da Escola de Educação Básica Madre Salvatores, Escola de Ensino Médio de Itagará. Foram feitas 2 perguntas para o orientador e 3 perguntas para cada professor. Nas entrevistas, então, a primeira entrevista com a orientadora educacional, pedimos quais estratégias a escola utiliza para mediar conflitos em sala de aula. Segundo ela, a principal forma utilizada para resolver um conflito é o diálogo, conversando, interagindo entre os sujeitos e buscando o verdadeiro sentido que levou ao conflito. Buscam-se soluções coletivas, atividades de interação, atividades extra-classe, gincanas, jogos, palestras, autoconhecimento. Essas atividades são trabalhadas em grupo, para que assim o aluno aprenda a conviver com seus colegas de forma que respeite suas diferenças e trabalhem unidos em prol de um objetivo. A orientadora escolar acredita que através das atividades propostas, os conflitos se tornam um aprendizado. Esse aprendizado ocorre na integração, na convivência e em ações coletivas que levam à mudança do comportamento. Ela nos conta que uma dessas atividades é o teatro. Segundo ela, no teatro, os alunos podem usar suas máscaras, podem ser quem eles quiserem, então assim eles podem expressar seus sentimentos, também através da poesia, e assim podemos conhecê-los mais intimamente, ajudando-os em suas dificuldades. Bom, nas entrevistas com as professoras obtivemos o seguinte resultado. Na primeira pergunta, indagávamos quais conflitos são observados pela professora na sala de aula. A professora 1 respondeu que as principais desordens são de rebeldia e mau comportamento. Ela destacou a imaturidade nas atitudes dos alunos e a falta de respeito para com os professores e colegas. Ela também falou sobre o desinteresse pelos materiais escolares, inclusive pelos seus, o que gera apropriação do material alheio, causando brigas na sala de aula. Contou que a falta de entrega de trabalhos propostos é grande, o que provoca discussão com estes alunos. Outra situação que destacou foi o bullying, nas mais diferentes formas, o que acende muitos conflitos dentro da sala de aula. A professora 2 disse que os conflitos que mais ocorrem na sala de aula são do tipo ditador, onde um aluno quer sempre ter razão e não aceita a opinião do colega. Outros conflitos que ela comenta são de agressões verbais e exposição ao ridículo com apelidos, que seria o caso do bullying, né, que já foi visto na
A professora 3 colocou que o desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos são os principais exemplos de conflito. Atitudes inadequadas e, com isso, prejudicam o seu desenvolvimento, não só intelectual, mas também mental e emocional. No caso, novamente, o bullying. A segunda pergunta se referia aos fatores que a professora considera que influenciam na ocorrência de conflitos em sala de aula. A professora respondeu que muitos dos alunos com defasagem na aprendizagem não têm interesse nas atividades propostas e acabam copiando dos outros colegas, o que causa grande discussão dentro da sala. Outro fator importante que ela destaca são os filhos de famílias desestruturadas que apresentam comportamentos rebeldes, além de pais desinteressados pela aprendizagem dos filhos. Isso seria a falta de interação, né, pela comunidade escolar, na verdade, pelos pais, enfim. A terceira pergunta pedia quais estratégias a professora utiliza ou já utilizou, que se mostraram eficientes para a resolução de conflitos em sala de aula. A professora 1 respondeu que o atendimento individual ou diferenciado ao que está sendo proposto para a turma é de grande valia, pois assim a professora acaba conhecendo mais seu aluno e diagnosticando o que realmente ele precisa. Então ela disse que quando o aluno é atendido individualmente, ela acaba percebendo o aluno e o que ele realmente precisa. O professor 2 colocou que a principal estratégia que ela usa é a conversa. Para ela, o diálogo é primordial. Na maioria das vezes, sentamos e conversamos de forma democrática. Cada um expõe sua opinião, respeitando o outro. Diante da situação, procura aconselhar da melhor forma possível para que possam conviver bem, sem prejudicar o aprendizado. Então, a professora 2, ela trabalha em cima do diálogo. A professora 3 disse que a melhor forma para a resolução de conflitos é auxiliar os alunos a refletirem sobre suas ações e a identificarem seus sentimentos e emoções, fazer refletirem a respeito e se colocar no lugar do outro. Então aqui são duas estratégias diferentes. A professora 3 já traz uma reflexão de respeito, o aluno se colocar no lugar do outro. Então, nossas considerações finais, nós podemos identificar pelas questões aplicadas nessa escola que a grande quantidade de conflitos é devido ao desrespeito e à má educação, a desordem dos alunos em sala de aula para com os seus colegas e professores, ocasionando um desconforto entre as partes envolvidas. Como vimos, existem maneiras de minimizarmos o problema, como as conversas, diálogos, através de atividades esportivas, artes, teatro, música, mostrando assim a elas que cada qual tem seu limite, seu espaço, e devemos respeitar esses limites para uma boa convivência, não só escolar, mas profissional, social e familiar. Bom, o grupo gostaria de enfatizar também que a escola se apresenta como um local de socialização, onde pode gerar sentimentos e emoções, que em determinado momento se transformam em conflitos mais sérios, que o diálogo não seja capaz de solucionar. Também a imparcialidade, o diálogo, o consenso democrático são práticas imprescindíveis na resolução dos conflitos. Porém, nada impede, se houver necessidade, que seja implantado um programa onde teria participação dos professores, pais, direção, como a construção de hábitos e diálogo e respeito entre os alunos. Um programa é muito importante, um projeto importante que a gente viu que é de grande valia é o projeto Educando para a Paz, onde o aluno já aprende questões de paz, de não violência. Então, aprende a levar isso para fora do contexto escolar. Aprende na escola a ser educado para a paz e leva isso para fora da escola. Então, uma boa estratégia seria os
professores, da escola, implantar a educação para a paz dentro da escola. Segundo Gorman, em 95, no seu livro Inteligência Emocional e Howard Gardner, em 94 e 95, com a teoria das inteligências múltiplas, fornecem exemplos que ilustram a necessidade do ser humano aprender a ser sensível ao outro e desenvolver o autoconhecimento e a autoobservação como formas de melhorar a qualidade nas interações sociais, de obter satisfação pessoal, bem-estar psicológico. Foi o que a orientadora colocou lá no início, quando a gente falou da entrevista dela. Ela colocou que o autoconhecimento, na conversa com ela nos falou que o autoconhecimento, tanto da orientadora, dos outros funcionários da escola, quanto ela conhecer os alunos, é o que leva à resolução do conflito. Não só conhecer o aluno, mas toda a sua estrutura familiar, os seus amigos fora da escola, tudo isso ajuda para a resolução do conflito. É necessário que a escola desenvolva ações preventivas e curativas no intuito de tornar as relações e o ambiente escolar harmonioso, por meio da prática do diálogo e da mediação dos conflitos, oferecendo aos envolvidos a possibilidade de solucionar ou amenizar, se necessário, com ajuda especializada. Alguma pergunta?